O cinema como conhecemos hoje teve como precursor dos irmãos Lumière. Foram os primeiros a fazer e a exibir ao público um filme. A primeira exibição cinematográfica aconteceu no dia 28 de dezembro de 1895. Tratava-se de um pequeno curta da chegada de um trem na estação, fato que dá nome ao título do filme. Tal filme ficou muito conhecido por ter sido o primeiro a ser feito. Logo após, veio o filme Empregados Deixando a Fábrica Lumière. E o primeiro filme de ficção foi O Jardineiro, considerado o primeiro filme de ficção por se tratar de uma encenação e não a um fato documental da vida cotidiana. A encenação se trata de um jardineiro regando algumas plantas, até que um garoto pisa na mangueira interrompendo a vazão de água. O jardineiro procura entender o que acontece, olhando através da saída de água, até que toma uma esguichada na cara e persegue o garoto. Com o passar do tempo, a produção de filmes se expandiu. Georges Méliès produziu o primeiro filme de ficção científica, chamado de Viagem à Lua, usando diversas técnicas de produção e efeitos especiais. Logo surge o cinema mudo, tendo como grande pioneiro dos filmes de Charlie Chaplin. A primeira exibição de cinema no Brasil aconteceu em 8 de julho de 1896, no Rio de Janeiro. Naquela noite, numa sala alugada do Jornal do Comércio, foram projetados 8 filmetes de cerca de 1 minuto cada, com interrupções entre eles e retratando apenas cenas pitorescas do cotidiano de cidades da Europa. Somente a elite carioca participou deste fato histórico para o Brasil, pois os ingressos não eram baratos. Um ano depois, existia no Rio de Janeiro uma sala fixada de cinema, o Salão de Novidades Paris. Em 1898, boatos contam que o primeiro filme brasileiro foi Vista da Baía de Guanabara, de Afonso Segreto, mas não existe nenhuma prova para comprovar sua exibição, e então ficaram conhecidos como os primeiros filmes brasileiros o Ancoradouro de Pescadores na Baía de Guanabara, Chegada do Trem em Petrópolis e Bailado de Crianças no Colégio, no Andaraí. Eram vários pequenos filmes que, assim como os filmes europeus, retratavam um evento natural e sem encenação. Itapetininga, 1940. Itapetininga contava com um cinema localizado na rua Doutor Campos Sales, 510 no centro. O cinema era propriedade da empresa de cinema São Pedro, dirigido por Pedro Paulo Samarco e Bernardo Heinemann. O cinema possuía cerca de 600 lugares. Em 5 de outubro de 1946, um jornal especializado chamado Cine Repórter, de São Paulo, publica uma pequena matéria sobre o Sr. Heinemann, divulgando a compra do prédio onde se instalava o Cinema São Pedro e anunciando melhorias no local. O Sr. Bernardo Heinemann comprou o Cinema São Pedro. O Sr. Bernardo Heinemann, diretor da Sociedade Luna, empresário dos cinemas de Itapetininga, Itapevi e Capão Bonito, adquiriu o prédio do Cinema São Pedro de Itapetininga, onde tem a sede de seus negócios. É pensamento do Sr. Heinemann reformar completamente aquela antiga e grande casa exibidora, dotando-a com todos os melhoramentos que um cinema moderno exige. Ótimos aparelhos de som e projeção e confortáveis poltronas. No ano de 1953, inaugura-se o Cine Holana, localizado na rua Monsenhor Soares, 425, no centro. Tinha capacidade de 1.000 lugares. Pertencia à empresa cinematográfica Holana S.A. e foi dirigido por Aristeu Ortiz de Sales e Nelson Tonoli. No de 1933, o cinema se chamava Cine Teatro Ideal. Tinha sido inaugurado em 30 de novembro de 33, e os proprietários eram os irmãos Brizola, Salvador Brizola Neto, Vadozinho e Píndaro Brizola. Em 11 de fevereiro de 1953, se chamaria Cine Holanda e logo após o Cine Itapetininga.
A Imobiliária Cipal, no mesmo ano de 53, inaugura no dia 5 de novembro o Cine Aparecida do Sul. Foi dirigido e presidido por Mário Bartolo. Era localizado na Rua Tenente Luiz Leitão, esquina com a Rua Rodolfo Miranda Leonel. Nele cabiam por volta de 1.000 lugares, e o primeiro filme exibido foi O Salário do Medo, que conta a história de um estrangeiro que passa maus pedaços na América do Sul e deseja voltar à França. Recebe uma proposta de uma empresa petroleira americana para que, junto de outros 3 homens, igualmente estrangeiros, transporte um carregamento de nitroglicerina, um composto explosivo, em 2 caminhões por estradas esburacadas. Isso é tudo, pessoal.